Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Fluminense, continuar falando aí da classificação. O Tricolor está na semifinal da Copa do Brasil e quem brilhou foi o Thiago Silva, né? Thiago Silva com 41 anos brilhou no final da partida. A partida estava indo para os pênaltis e ele, numa cabeçada certeira, fez o gol da vitória do Fluminense. Vamos trazer aí os jornalistas trazendo as informações do Flusão, os comentaristas debatendo. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Tricolor. Renato mexe. Na mudança do segundo tempo. E o Bahia muito... Eu não sei, né? Poxa, parece que a gente fica esperando um jogo pro Bahia dar esse passo diferente na temporada, mas parece que nos jogos grandes, de fato, dessa temporada, o Bahia não respondeu. Foi assim na Libertadores, né? Contra o Inter, contra o Atlético Nacional, contra o Nacional. Foi assim na Sul-Americana e é assim também na Copa do Brasil. O que é que tá faltando para dar esse passo? De fato, ser um protagonista aqui da temporada. Já é um protagonista da temporada, mas também brigar pelos outros títulos. Poderia ser mais, né? Eu concordo contigo, mas, assim, eu esperava o grupo do Bahia na Libertadores, fazendo passar um pente fino rapidamente, né? O grupo do Bahia na Libertadores era muito difícil e o Bahia conseguiu entregar os bons jogos, né? Aqueles 3 primeiros, e aí teve aquela questão contra o Nacional. Que todo mundo, enfim, a gente sabe dos 20 minutos lá contra o Nacional que desencadeou até na eliminação do Bahia da Libertadores. Ok. Eu até consigo entender. Eu não consigo aceitar o que aconteceu na Sul-Americana e eu entendo perfeitamente a questão do calendário, que o Bahia não tinha semana livre, mas eu lembro sempre que era um jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, depois era um jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro em casa. E o Rogério Ceni, enfim, fez a escolha dele de priorizar ali o jogo mata-mata da Copa do Nordeste. Que não deve passar só por ele, né? Nesse caso, com certeza não. Né? E também contra o Atlético Mineiro, porque já foi dito, né? Até a Mari mesmo lembrou que é a prioridade do Brasil. Rogério Ceni queria ganhar a Copa do Nordeste e ganhou, né? Queria o Brasileirão, mas então, ele de tem peso... essa coisa do grupo entender que a vaga na Libertadores e a Brasileira é prioridade. Exatamente. Isso que eu falo aqui. A questão do Campeonato Brasileiro vira prioridade na temporada. Mas, assim, eu achava que em questão de título, tá, gente? Tô falando de título, taça, levantar aqui, ó, o troféu, pra mim, era acessível à Sul-Americana e pra mim, o Bahia perdeu uma oportunidade ali. Em relação à Copa do Nordeste e o estadual, com todo o respeito do mundo, mas o Bahia tem um triplo, quádruplo, 5 vezes o investimento dos outros times. Então, era o que eu já esperava. Minimamente que eu já imaginava que o Bahia fosse campeão das duas. A gente fala que o estadual não é suficiente pro Flamengo, Exato, pro então Palmeiras, é esse ponto pra mim também não é. Pelo é. tamanho que ele se apresenta hoje no cenário nacional. Assim, a Copa do Nordeste, por maior tradição que tenha, para mim também não era o suficiente para a temporada do Bahia no ponto de vista do tamanho que o Bahia tem hoje no cenário nacional. Então, assim, a Copa do Brasil, os 2 jogos que o Bahia fez contra o Fluminense, para mim foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Ganha no jogo de ida por conta de uma desatenção, sim, no final do jogo. E ontem é o famoso que brinca, né? Quem joga videogame é jogo de tiro no videogame, fala que nem clicou, que é o cara bota o pé no mapa e já toma lá e já saiu do jogo. Para mim foi o Bahia ontem. O Bahia nem clicou, o Bahia nem pisou no Maracanã. Pisou, pum. Já foi. Segurou um 0-0, beleza, mas amassado, atropelado no primeiro tempo. Um chute a gol no jogo inteiro. E no segundo tempo foi de arrasta, foi embora. Ele só finalizou no primeiro tempo. Mas esses desfalques justificam? Ou mesmo com os desfalques que são importantes, o Bahia deveria ter feito mais, Mari? Eu acho que deveria ter feito mais. O Caio Alexandre ajuda. O Cauli entrou muito mal ontem, hein? Entrou. E não foi a primeira vez que ele entra mal, né? Já teve outras partidas que ele também entra mal. E é isso, você precisa de todo mundo ali no 100%, né? Nesse tipo de competição, assim. Porque você vai mexer e você vai precisar do fator novo. E, assim, o Bahia não teve fator novo ontem. Nem vindo do banco de reservas, nem de início. O Pulga, o Ademir. Exatamente. É outra história, né? Exatamente. Então, assim, é claro que muda muito. A gente acabou de falar do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não tem Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, já mete demais. O Bahia não tinha 3 jogadores importantes, mas ainda assim, não foi que o Bahia ontem perdeu competindo. Ele aceitou uma condição imposta pelo Fluminense e ele não mostrou resistência. Mas ele não mostrou resistência. Estou me defendendo bem, estou cumprindo o meu papel aqui
E aí, no segundo tempo, a gente vê o que a gente faz. E as coisas não aconteceram, né? Quem foi buscar essa vaga foi o Fluminense. Eu já vou chamar o Pedro e quero que o Rafa comente também do Thiago Silva, mas tem uma tela que mostra o Caio Alexandre, Jailson. A ausência do Caio Alexandre, como faz falta, pode colocar aí na tela, Fih, por favor. Mas é em questão do meio-campo, do Fluminense, do Bahia. E como esse meio-campo é acostumado a dar o dinamismo ali, né? O Juba por dentro também ali. O único desses jogos sem Caio Alexandre em campo, 68% de aproveitamento e a derrota por 2-0 ali. Contra Corinthians, Santos, Atlético e Vitória, mais de 70%, por exemplo, de passes aproveitados, né? Ali entre os jogadores nos jogos ali embaixo. Então, assim, o jogo sem o Caio Alexandre foi o pior disparado no aproveitamento da troca de passes do meio campo. O Bahia errou bastante ontem. O Bahia, e assim, o Acevedo, que foi o cara, né, que jogou ali do lado do Jean Lucas, não consegue, não tem o mesmo protagonismo com a posse da bola. O Caio Alexandre é o cara que é muito tranquilo com a bola, ele consegue achar os espaços. E só pegando o gancho em relação ao Cauli, eu fico pensando se o Cauli não está sendo, por exemplo, o Cauli não poderia ser esse cara de tentar jogar um pouco mais recuado. Porque o Cauli, ele já foi lá, né, aberto pelo lado direito, não funcionou. Até saiu vaiado, né, saiu xingado, até aquele... Ele brigou lá com a torcida. E aí chamou ele de lado. Chamou ali para dar uma resenhada. Aberto pelo lado esquerdo. No jogo de ida ele inverteu, ele colocou o Kaique na direita. Exato. Aberto pelo lado esquerdo também não está rolando. Se o Bahia está tendo tanta essa ausência, né? Está sentindo tanta falta de um cara mais organizador ali junto com o Jean Lucas, se de repente não pode ser esse cara. Pedro, e o Thiago Silva, hein? Porque a vida começa aos 40, hein? Hein, Mari? Ai, yes! Tô ansiosa, então. Não, mas falta muito ainda. Não falta, mas, pô... Pra sua vida começar ainda falta muito. Que bom, então até lá eu vou vivendo. Mas a do Thiago Silva, hein, Pedro? Pois é, venham para os 40 anos, faz bem. Até porque temos dois jovens aí, né, Bruno, no estúdio também. O nosso bravo Jailson é uma versão gamer dele que eu não conhecia, negócio de clique, etc. Vivendo e aprendendo, mas tudo bem. Pois é, impressionante. Jogo de tiro, impressionante. Mas vamos lá, Thiago Silva, que daqui a 11 dias vai completar 41 anos. E está muito bem, né? Fisicamente muito bem, tecnicamente a gente nunca discute, mas a questão de jogadores que chegam aí à idade mais avançada em relação ao futebol, depois dos 40 anos, fica sempre aquele debate físico. Ele se apresentou muito bem, tomou até uma entrada dura, salvo engano, do Iago ontem, poderia ter sido um cartão vermelho. E ele sustentou, achei até que ele ia sair da partida e sustentou. Então tá muito forte, muito bem fisicamente o Thiago Silva e fez aquele voo bonito para classificar o Fluminense. Isso tudo aí encheu os olhos de Renato Gaúcho, ainda mais abraçou efusivamente o Thiago Silva depois da partida e o próprio Thiago foi questionado sobre seleção brasileira. Carlo Ancelotti o conhece, época de Milan, enfim, já tem um conhecimento do treinador, não lembro agora nem se eles atuaram juntos no PSG, por exemplo, mas tem um grande conhecimento. Aí o Renato e o Thiago falaram sobre essa questão. O Renato fez lobby e o Thiago embarcou nele. Vamos lá. Não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo, que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Eu nunca fechei a porta para a seleção brasileira e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, e ele quiser contar comigo, pode ter certeza que eu estarei à disposição. Caso não, já fiz o meu papel, procurei entregar o máximo possível. Eu acho que é uma safra muito boa de zagueiros, qualidade técnica acima da média, entre outros que também não foram convocados. Isso me deixa feliz e satisfeito de saber ainda que o meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou muito tranquilo em relação a isso, procuro ajudar o Fluminense da melhor maneira possível. Tá então, Thiago Silva falando que deixando portas abertas para a seleção brasileira às vésperas de completar 41 anos. E aí a gente lembra da última lista aí do Ancelotti, teve o Alexandre Ribeiro do Lille, teve Marquinhos, teve também Gabriel Magalhães e o Fabrício Bruno.
E aí talvez tenha uma vaguinha ali para o Thiago Silva no lugar de alguém, especialmente nesse quarteto aí que foi convocado. O último ainda tem o Éder Militão, que pode fazer a função de zagueiro, lateral, enfim. Vai ficar muito a depender do professor Ancelotti. Então vamos acompanhar. Claro que ainda faltam aí 10 meses para a Copa do Mundo, 10, 11 meses, e o canto do cisne aos 40 anos pode ser de uma hora para outra, mas no momento o Thiago Silva realmente está muito bem, né não, Bruno? E o Fabrício foi bem no jogo na Bolívia, o Fabrício Bruno. Foi melhor. Não foi? Aham. Falou que nem sentiu a altitude. Números do Thiago Silva ontem, olha só, o melhor em todos os indicadores. Gols, finalizações no alvo, ações na área rival, ações progressivas, duelos aéreos, interceptações e algoritmo. 4 exemplos no mesmo nível, Mari, de como a vida começa aos 40. Lá vem, hein? Nossa, tem um... Thiago Silva, Fábio, Cristiano Ronaldo e eu. Eu sabia. Gosto. Tudo no mesmo nível. O melhor fica pro final, né? Gosto. O melhor. Pra fechar o quarteto. Pra fechar o É quarteto. bom que você falou quatro homens, Mesmo né? Porque se nível. você for fazer uma lista de mulheres, você esquece, Não, aí né? mais ainda. Não, aí você senta mais que a gente ainda. tem tempo. Aí são maravilhosas. Não, aí... Já foi o período Balzac. Mas é mérito, tá? De quem se cuida Do mesmo. Thiago. Não, desses 4, inclusive você. Obrigado. De quem se cuida mesmo, né? Porque tanto no seu caso quanto no caso deles, esportes que exigem demais da mente e do corpo. Então, assim, não daria pra chegar nesse nível de Fábio, de Bruno Vicari, de Thiago Silva e de Cristiano Ronaldo só Que momento, hein? vivendo, né? Só assim, então... Ia fazer uma tela, hein, com esses Que 4. momento, né? Bom, Quilometragem, pô. Do quê? Quilometragem dos 4. Pode ser, também. Ô, Rafa, vamos lá, vai, falando um pouco sério, ou tentando, pelo menos. Tem que convocar o Thiago Silva para a seleção? Bom, vamos lá. Seleção brasileira, para mim, sempre foi, sempre será a formação de um time. É um time de futebol, tá? Não é porque é uma seleção que tem que estar sempre convocando os melhores, aí a cada mês mudam os melhores e você muda a lista e aí vai alterando peças. Você não ganha uma conexão de equipe. A coletividade, ela é um valor importante dentro do futebol. Essa é uma questão, guardem essa informação. Todavia, está no início do trabalho, foram apenas 4 jogos com o Ancelotti, ele conhece muito bem o Thiago, e a gente tem ainda mais 7 jogos até a Copa do Mundo. Se o Thiago Silva estiver convocado, puder ser convocado, for cogitado para essas partidas amistosas até o Mundial e performar hoje, aliás, performar nestas competições, nestas partidas, né, da seleção, aquilo que está performando hoje pelo Fluminense, tem que estar na Copa, porque o que ele joga, tecnicamente, poucos zagueiros brasileiros em atividade se aproximam dele. Então, são duas coisas separadas. Ele já podia estar num processo, se o Brasil não tivesse tido tantos problemas na mudança de técnico da seleção brasileira, não está. O processo do Ancelotti ainda é um pouco novo, ainda é um pouco recente, então tem brecha em 7 partidas para ele ser chamado para algumas delas e performando o que performa hoje, tem que ir para a Copa. Concorda, Gelson? Não, mas eu respeito a opinião do Rafa, é óbvio. Mas não concordo porque, assim, e respeitando, óbvio, né, Não, Rafa? claro. Sincero. Eu acho que a safra de zagueiro, o Brasil tá com uma boa safra de zagueiros, sabe? Qual que é a concorrência, então? Tem o Léo Ortiz. O Pedro citou os 4 que Tem o Léo foram Ortiz, tem convocados. os 2 Léos, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira. Léo Pereira também bem, Marquinhos bem, Gabriel Magalhães. Thiago Silva é melhor que os dois. Éder Militão, tudo bem. Eu entendo eu respeito a sua opinião, mas no momento, para mim, eu entendo o Léo Ortiz como um baita de um zagueiro. Éder Militão voltando também lá no Real Madrid. Enfim, Gabriel Magalhães, o Alexandre também, que pode jogar nas duas. Então, eu acho que tem jogadores, assim, fisicamente, que a gente tem que ver também como vai ser a Mas questão... a questão da liderança não pesa? Pesa, claro que pesa. A gente está falando de Copa do Mundo, mas eu tô falando que, assim, você pode ter liderança em outras posições. Como tem do Casemiro, como tem no gol. Porque, por exemplo, no caso do Casemiro, ninguém de volante, por exemplo, conseguiu ocupar o lugar dele jogando bem. O André, o João Gomes... André e João Gomes, que foram convocados, eles não conseguiram jogar tão bem. Para o Thiago, a concorrência é maior. Eu acho que a concorrência Eu acho que sim, mas assim, eu consigo colocar o Thiago Silva na mesma caixinha de merecimento desses outros zagueiros. Eu acho que todos eles preenchem requisitos que os levam à seleção brasileira à Copa do Mundo. Então, para mim, convocá-lo não seria absurdo. Não convocá-lo também não seria absurdo.
Então, para mim, assim, se você quer aumentar a concorrência, ele entra, eu acho, numa lista de concorrência de bons zagueiros para a Copa do Mundo. Não, não dos 70. Não, Menos? não, tô reduzindo. 70 ele tá, do não, com certeza. Eu tô reduzindo a lista dos 30. zagueiros. Eu tô reduzindo a lista dos zagueiros, porque o Rafa falou de momento, né? Não é que daqui 3 rodadas do Campeonato Brasileiro a gente vai colocar um outro zagueiro ali que não tá entre esses que a gente tá citando. Eu acho que ele entra nessa lista de Militão, de Magalhães, de Ortiz, de Pereira, de Alexandro. Convocou? Ótimo, tá bem servida a zaga da Seleção Brasileira. Não convocou? Segue bem servida a zaga da Seleção Brasileira. Você acha que ele joga mais que esses outros, Rafa? Ele só perde para o Marquinhos hoje e talvez possa ser equivalente ao Éder Militão em forma e jogando na seleção, porque não jogou ainda, né? E ao Magalhães, ao Gabriel Magalhães. Ele é melhor que o Alexandro, ele é melhor que os dois Léos do Flamengo. Concordo. E, repito, ainda estamos num processo de formatação de elenco para a Copa do Mundo. Se já existisse um elenco bem desenhado, bem desenvolvido em todo o ciclo, não, o Thiago Silva não tinha que ser convocado. Seleção não é necessariamente o momento. Só é momento para algo muito fora da curva, para a extra classe, para alguém que está matando a pau e colocando jogos no bolso sistematicamente. Não é o caso e raramente será o caso de um zagueiro. Agora, já que é um processo ainda em desenvolvimento, faltam mais jogos para o Ancelotti desenvolver até a Copa do Mundo do que os 4 que ele já desenvolveu. Então, quantitativamente, ele tem brecha cronológica para trazer o Thiago Silva e colocar para jogar pela Seleção Brasileira. E jogando o que está jogando no Fluminense, vai para a Copa. Mas eu só não tenho certeza se desses 7... Eu acho que ele faz 4 antes da convocação, não é isso? 4 ou 5 antes da convocação, então... Não, faz 6. Só um será em junho. O Pedro Ivo trouxe outro dia aí o calendário da Seleção Brasileira. Um é já com a seleção convocada. E aí convocada, são 2 em 2 de outubro, é só um com a seleção convocada. Poderia ser um segundo jogo também, mas a comissão técnica, segundo informações do Pedro Ivo Almeida, se a comissão técnica abriu mão dessa segunda data para amistosos. Então, com a lista definitiva, só o jogo de junho. São os 2 contra os asiáticos, depois devem ser 2 africanos e aí talvez... Europeus. Tá. 2 europeus nos Estados Unidos. Pedro, vamos lá, hein? Obrigado, viu? Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Fluminense classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Trazer aqui os números do Thiago Silva, né, que foram colocados aí nesse vídeo. O monstro apareceu. Número de Thiago Silva na partida contra o Bahia. Gols. Ele fez 1. Finalizações. 4, né? 4. Finalizações no alvo, 2. Ações na área rival, 4. Ações progressivas, 18. Duelos aéreos, 8. Interceptações, 2. Algoritmo Data ESPN, 8,42. Os números aí do Thiago Silva, o monstro, brilhando com a camisa do Fluminense aos 41 anos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.